Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre inovação e tecnologia. Eu sou a Viviane, estou aqui com o meu amigo Alaor. Olá. E nós vamos falar de um caso de sucesso, de um projeto que a gente trabalhou juntos com uma empresa super legal. E eu estou aqui com o Bruno Carvalho, diretor de operações da Opti, e o Vitor, que é especialista GIS na Citrosuco. E nós vamos falar de um caso de sucesso sobre integração do GIS com o SAP HANA. E para a gente começar esse nosso bate-papo, né, antes da gente entrar na parte técnica, eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho, né, principalmente o Vitor, como que era o processo de vocês antes, até para a gente falar um pouquinho mais do motivador, de todo o projeto, os ganhos que ele teve. Então, conta pra gente como que era antes do processo de vocês. O processo de cadastro, né, que a gente utiliza na área de suprimentos de fruta, ele era centralizado, né? Então a informação ela era coletada em campo, né, e depois trazida para dentro do escritório. Então a gente tinha lá de um lado o GIS, né, para coletar essas informações georreferenciadas, e do outro lado o SAP, o nosso sistema ERP. Então, quando essa informação chegava no escritório, a gente fazia esse cadastro georreferenciado, não era nada coletado, né, atualmente no campo, não era atualizado no campo, no caso. Então, a gente trazia isso para dentro do escritório e depois a gente fazia a comparação entre as duas plataformas, né, para tentar fazer ali um espelho daqueles dois cadastros. Então, isso demandava algumas etapas, né, isso era centralizado, então isso tomava tempo também das duas áreas, né? Porque a gente tem que trazer informação completa, né? Um croquis, com as informações de talhão, para fazer isso dentro do escritório. Legal. E o Vitor, como é que era o uso de mobilidade em campo? Vocês já usavam algum aplicativo móvel para fazer isso tudo ou era meio papel? Como é que era um pouquinho dessa parte de mobilidade? A empresa ela sempre teve o ArcGIS, né, como uma ferramenta corporativa, né? Então, quando a gente adquiriu a plataforma online, né, com os aplicativos, né, lá em 2015, a gente já utilizava bastante os aplicativos, né, principalmente Survey, né, para coleta de informações através de formulários, mas para procedimentos de acompanhamentos de florada, para avaliação de fornecedor, nesse formato mais de formulário, né, vamos assim dizer. Já a parte de cadastro, como eu comentei, não. Né? A informação ela não era coletada no campo. Né? Então a gente já usava aplicativos, né? Dispositivos móveis em campo para esse tipo de tarefa. Né? Então desde 2015 a gente já usava assim, a plataforma do GIS dessa forma. Então no cadastro foi uma novidade, né? Sim. Os usuários que fazem isso... Foi uma grande mudança ali. Foi, a gente sempre teve esse desejo, né, de fazer essa integração entre as duas plataformas, né, de ter algo mais dinâmico, né, na verdade. Então, o projeto era uma grande expectativa da área como um todo. Então, a motivação de vocês nesse projeto era ter essa visão integrada. E aí, conta um pouquinho mais pra gente desse detalhe ali, da motivação de vocês, entre a integração entre essas áreas. Tá. A área, ela sempre, como eu falei, teve esse desejo da integração, e a gente, quando migrou, né, antes de migrar para o SAP HANA, na verdade, a gente tinha lá o nosso SAP também, o SCC, e a gente tinha um portal ali, né? Então ali nesse portal o usuário ele fazia o cadastro, né, de forma bem simplificada, mas é só no sistema SAP, né? A gente tá falando de integração com o GIS, né? Então, ali por trás estava rodando todas aquelas transações, né? E ele não via isso, né? E quando a gente migrou para o SAP HANA, né? A diretriz da empresa, né? Era a gente utilizar todas as ferramentas standard. Uhum. Então, assim, a gente saiu daquela tela de cadastro, né? Com as informações que eu preciso do cadastro, para 3 telas, para mais de 30 e poucos campos para preencher. Nossa! Para fazer um cadastro. Então isso ficou muito complexo para o usuário, né? Não ficou nada, não tinha uma usabilidade boa para ser feito. Isso além, né, a gente está falando que não era nem integrado com o GIS também, né? Continuava dessa forma. Então fazer um novo portal não era uma opção, né? E
com essa questão da função standard, a gente viu que poderia ser um momento, né, uma oportunidade ali de a gente, então, usar também a ferramenta GIS para fazer essa integração. A gente viu que era um momento oportuno para isso. E também do lado do GIS veio também essa proposta também de utilizar uma ferramenta standard, né, o que a gente tem lá de aplicativos, como o Field Maps, porque dessa forma a gente também conseguia tanto atualizar o SAP quanto atualizar o GIS. A gente fez isso, né, Bruno? A gente fez durante o projeto, né? Que a gente viu que a gente tinha a necessidade de algumas ferramentas que só tinham na versão mais nova. Isso. E depois que o projeto entrou em produção, a gente atualiza quase sempre quando sai uma nova versão. Sim. Já fizemos mais 2 ou 3 aí, sai uma nova versão, a gente já atualiza e... Acho que do GIS a gente atualizou já umas 3 Acho vezes. que Do SAP a já foi terceira 2 vez vezes já, também. O SAP a gente já tá na outro SAP já, na verdade. né? Já do outro projeto, né? Legal. E conta pra gente como que era a rotina antes, assim, e depois como que ficou essa rotina depois para os compradores, para quem atualiza ali o cadastro no dia a dia. Como que ficou? Como eu falei, né? A gente saiu de um cadastro centralizado para um cadastro descentralizado. Então, assim, agora cada um ali está fazendo o seu cadastro na sua região. Isso já é uma integração que acontece diariamente com o SAP, então a gente tem aquela informação. O legal também foi que a gente colocou como um dos requisitos ter a bidirecionalidade da informação, né? Então, isso é muito legal, né? O cadastro pode ser tanto feito no GIS como feito no SAP, então essas informações têm esse fluxo, né, bidirecional aí. Então isso ajudou bastante. E aí o comprador também ele se sentiu mais dono do processo, né? Porque antes ele dependia do escritório fazer aquele cadastro para devolver para ele. Não, agora ele já faz ele no campo e já essa informação já está integrando com o SAP diariamente. Ele já tem no outro dia, ele já vê todo o cadastro feito com os códigos gerados, né, com as informações geradas. E o legal também é que aqueles montes de campos que a gente tinha para preencher no SAP, a gente conseguiu automatizar todos eles na integração, né? Então, assim, ele voltou a preencher só a informação que ele precisava mesmo com o cadastro. E o legal também é que ele também agora ele faz isso já mapeando, né? Ou seja, calculando a área, calculando a coordenada. Então, ele já tem esse ganho de velocidade, né? Antes ele demorava uns 5 minutos para fazer um talhão no SAP HANA, como ele ficou. Aí ele passou ali para 2 minutos, mas é porque ele está desenhando, né? Ele já está fazendo essa parte de já está indo direto ali, né? Exato. Então, mas você imagina para um cadastro, né? Com, sei lá, 50 talhões, né? Isso tanto tempo que tomava dele, né? E agora ele consegue fazer de uma forma bem mais dinâmica, né? E aí ele tem mais tempo para fazer as outras operações do dia a dia. As atividades fins dele mesmo, atividade né? Core, né? Da parte comercial, vamos assim dizer. Esse é um ponto... Desculpa, mas esse é um ponto bem legal de comentar, né? A gente geralmente se preocupa muito com o resultado para o negócio, como é que o negócio vai atender a estratégia e tal, mas a gente esquece que no fundo vai ter alguém operando, vai impactar a rotina de uma pessoa. Como é que os compradores receberam essas mudanças? Como é que foi essa transformação na vida deles? Assim, eles comentaram, eles disseram como é que ficou mais fácil, mais simples? Sim. Sim, eu falei, a expectativa era grande, né, para isso, porque a gente deixou de ter aquele portal, a gente ficou assim, e agora, né? Como é que a gente vai fazer cadastro dessa forma mesmo? Então, assim, quando veio o projeto, né, quando eles participaram também, né, era a principal parte envolvida do projeto, o usuário, né, quando a gente fez os treinamentos, assim, a gente teve uma boa receptividade da ferramenta, né. Eles viram que ficou muito mais fácil, né, você fazer ali um cadastro, né, então, assim, com certeza foi uma boa receptividade do projeto. O pessoal, na verdade, o pessoal começou a usar muito mais a ferramenta agora, né, o volume de cadastro, né, aumentou pra caramba, assim. Antes a gente comentou, ele se sente mais dono do processo. Exato, né? Exato. Porque eles... Desde a primeira vez que nós apresentamos esse protótipo para ele ainda, que nós juntamos todos os compradores lá na sede da Citrosuco, eles já perceberam os ganhos, só que também eles deram opiniões que nós fomos direcionando de acordo com quem estava lá em campo,
né? A gente, então foi legal porque assim, eles desde o primeiro momento eles já viram, ó, legal, vai melhorar, mas eu queria para melhorar mais ainda, eu queria isso e nós conseguimos, né? Na verdade é uma melhoria constante, né? Até hoje a gente vai fazendo os ajustes, Vai fazendo como ajustes. qualquer outro projeto. Mas é muito interessante isso que você colocou, porque colocou a pessoa que vai operar aquilo no dia a dia na fase do desenho. Sim. Né? Então, a área usuária ali estava junto, criando o projeto junto com a gente. Né? Então, isso é muito importante que a gente pega esses pontos chaves, assim, né? E o maior engajamento. Né? Sim. E aí, assim, a gente falou aqui, né, dos impactos positivos que tiveram ali para os compradores no dia a dia, mas o que você enxerga, assim, que foi o maior ganho operacional, assim, dentro da rotina de vocês, em visão do projeto? Como eu comentei, assim, como ele já estava com essa ferramenta ali na mão, ele começou a mapear mais, né? Então a gente começou a ter um fluxo maior de cadastro. Quando a gente está falando assim, não só aquele cadastro que está fornecendo a fruta para citrus-suco, mas estou falando do cadastro do cinturão como um todo, né? Então hoje a gente olha para o nosso cadastro do cinturão, ele nunca foi tão completo, né? Porque a ferramenta facilitou isso, né? Então assim, a gente tinha lá o primeiro objetivo do projeto era a integração, mas ficou tão fácil fazer um cadastro, né, que ficou tão ágil que o comprador faz todo dia agora, né? Então ele cria um imóvel novo, cria talhão novo, e então a gente tem essa informação mais atualizada possível. Isso para a área de suprimento de fruta, né, que compra fruta, é interessante a gente ter essa informação, porque é uma informação estratégica para a empresa, né? E a gente tendo mapeado todo o cinturão, a gente sabe onde a gente pode estar atuando, para onde o fornecedor está se expandindo, então a gente tem toda essa informação hoje mais completa, georreferencialmente falando, né? Então... E assim, esse também é um ponto legal das integrações, né? A gente por enquanto a gente só falou um pouco de ficou mais fácil, ficou mais rápido, mas essa parte de ter segurança para tomar decisões, né? Você tem uma mesma informação em dois sistemas, todo mundo enxerga a mesma coisa, todo mundo consegue tomar uma decisão mais assertiva, tem mais confiabilidade no processo, nos Sim. dados. Vocês sentiram esses impactos? Você consegue comentar um pouco como isso impactou a vida da citrus-suco? Sim. Como eu tinha comentado, a parte de cadastro, quando era no SAP, né, aqueles montes de campo, você tinha riscos no cadastro, né? Então, às vezes, na hora de fazer o cadastro, poderia deixar um campo de preencher, e isso deixava um cadastro incompleto, e isso poderia afetar para a gente, de repente, em estimativas, que a gente olha para o cadastro, isso é muito importante, ter um cadastro bem redondinho, né? A gente faz estimativa de produção em cima daquele cadastro. Certo. Então, com a integração, com a automatização de alguns campos, garantindo que a informação esteja completa, a gente mitigou esses riscos. Então, isso, hoje, o cadastro, além de ser mais atualizado, ele é completo. Você vê que ele está redondinho, assim. É confiável, né? Exatamente. Então, esse, com certeza, foi um impacto grande, tanto na área ali, né, na parte de fazer esse mapeamento mesmo, como a gente tem informação confiável para trabalhar. E demais áreas devem usar essa informação também, né? Sim, com certeza, com certeza. Todo mundo tem confiança de que aquilo realmente representa a realidade. Com certeza. E assim, a gente trouxe várias coisas sobre o projeto ali, né, dos ganhos e do impacto positivo que ele teve na rotina, mas a gente teve ali um período do nosso projeto ali, né? E quais foram as lições aprendidas ao longo da implantação? A gente precisou voltar em alguns pontos, reavaliar. Como que foi isso? Eu acho que a principal lição desse projeto, eu diria que foi a questão da solução standard, assim, tanto do lado do SAP, que era uma diretriz da empresa, mas principalmente do lado do GIS, né, Bruno? Porque dessa forma a gente consegue sempre usar as versões mais atualizadas, tanto do GIS quanto do SAP, e então a gente consegue, de repente precisa de alguma melhoria. A gente sabe que na versão nova do GIS vai ter esse daqui, a gente vai conseguir usar aqui para melhorar tal aspecto. Então isso é dinâmico, né? O projeto aí já tem
tem um tempo, a gente sempre vem atualizando esse tipo de coisa, né, Bruno? Sim, como o Vitor falou, a tecnologia ela evolui muito rápido, né? Então, você tendo essa possibilidade de você atualizar sempre, você além de garantir que aquilo que já está em produção, você está atualizando a questão de segurança, porque uma atualização de software não é só uma atualização de ferramenta, ela é uma atualização de ferramenta, mas também de segurança, de performance e de outros parâmetros. Então, além de você estar atualizando essa parte de segurança e performance e tal, você está trazendo também possibilidade de uso de novas ferramentas, né, de novas opções para aquilo que você está fazendo. Então, como a gente falou já um pouco atrás, a gente já atualizou várias vezes e isso a gente percebe que está trazendo bastante flexibilidade, né, para o projeto. E você tocou num ponto também que eu acho sensacional e essencial para um projeto de TI, que é a colaboração e envolvimento de todo mundo que vai ser afetado naquele processo, né? Vocês acham que esse foi um ponto essencial para o sucesso? Ter a colaboração de TI, ter a colaboração de usuário final, que é o dono do processo, o cara que vai usar o produto, as outras pessoas que tomam decisões em cima daquelas informações. E eu vi que nesse projeto a gente teve essa integração com todas essas áreas. Vocês acham que isso foi o ponto, o ingrediente mágico que fez os negócios ser um case de sucesso? Ah, com certeza. Porque a gente já teve, até a gente tem automaticamente aprendizado com projetos anteriores, né? Então a gente sabe que essa questão de envolvimento das áreas envolvidas ali, né, dos stakeholders, seja principalmente o usuário final que vai usar a ferramenta, então ele sempre teve presente na parte de desenvolvimento do projeto, a área de TI, as consultorias, né, a própria área, a pessoa que detém o conhecimento ali das regras do negócio. Então, com certeza, tudo isso fez parte, né, a gente vai poder dizer que foi um caso de sucesso aí de integração. Acho que foi até um caso pioneiro aí, tanto no setor, né? Sim, no setor foi. do agro, tanto acho que a nível nacional, vamos se dizer, né? Porque quando foi feito esse projeto, não tinha esses casos ainda da integração, né? E principalmente com essa visão bilateral. Exatamente. De um atualizando o outro. Isso também foi bem assim. Normalmente eles têm um receio de fazer essa questão de bidirecional, né? Mas a gente hoje trabalha tranquilamente com isso, não tem problema nenhum. O Vitor falou uma palavra agora que é importante a gente citar, que é o receio. Você trazer novas mudanças, né? Você trazer mudanças causa receio em quem vai ser impactado por aquela mudança. A gente sempre tenta fazer mudanças, a gente planeja mudanças para ser uma coisa positiva. Trazer o pessoal, o usuário final, os compradores, logo no primeiro protótipo, né, já trouxe uma tranquilidade para eles também. Eles já sentiram confortável de que aquilo que estava sendo trazido para eles iria ajudá-los, né? Então, assim, eles... primeiro, do meu ponto de vista, é que eles tiveram uma participação muito, muito boa, né? Trouxeram bastante insights, né? Deram bastante dicas e nós conseguimos também implementar aquelas dicas que eles trouxeram. Sim. Então, acho que não é um case só de integração de sistemas, né? De integração de áreas, né? E eu acho que isso que é um ponto chave, a quebra de silos, né? Sim. E a gente sabe no dia a dia ali dos nossos projetos quanto que é importante a área usuária estar junto e a construção dessa mudança, porque mudar, né, gera um pouco de incômodo, né? Sim. E o quanto que essa mudança estavam assim, as pessoas abertas e participando, né? Com certeza. A gente tinha usuários antes pessoas assim que tem bastante tempo de casa, né, que usava a ferramenta anterior e quando veio essa nova solução, bem mais fácil, assim, você vê o tanto que está usando. Para quem chega novo, né, um comprador novo assim na área, ele já rapidinho ele já pega entende que tem um processo bem definido, né? Sim, então ficou muito fácil mesmo.
fácil, porque não dá para você contemplar tudo que o cara quer do jeito que ele quer. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa aqui, tem que ter uma concessão aqui em prol de ter essa facilidade de atualizar as versões. Sim. E essas conversas entre vocês ali, essa negociação foi muito legal, todo mundo conseguiu ser muito bem atendido em todas as áreas, né? A TI ficou feliz, o usuário final ficou feliz, todo mundo chegou num acordo ali, foi muito legal. Sim, com certeza. A gente sabe que se a gente tem alguma coisa desenvolvida para o negócio, isso é legal, né? Fica ali com a carinha do negócio, mas eu acho que, como eu falei, né? Esse ponto da gente sempre poder estar atualizando, porque a gente vê aí outras empresas que utilizam as ferramentas GIS e SAP, que estão presas lá nas versões anteriores, porque tem tanto desenvolvimento que não consegue utilizar o que a gente tem de novo. Script tão bem amarrado. E falando nisso, né? Tocando no ponto script, que facilidades que a plataforma ArcGIS hoje traz para poder diminuir esse nível de customizações ou desenvolvimentos em cima dela, para possibilitar, né, que a gente use sempre versões mais atuais e facilite a migração e facilite atualizações. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa parte um pouco mais técnica ali do que a gente usou e como é que a gente fez isso. Sim, primeiro teve uma liberação, né, da API para a gente conseguir receber e enviar os dados para o SAP. Né? Falando especificamente da plataforma ArcGIS, ela tem algumas linguagens próprias de programação, né, como Arcade. Ela tem algumas funcionalidades, como a regra de atributos que você consegue configurar na plataforma, e a partir do momento que você faz uma edição, ele já atualiza aquela informação sem que você precise se envolver. Então, por exemplo, quando eles desenham um polígono, a gente faz algumas conversões do cálculo de área. A gente não precisou ter um desenvolvimento grande para fazer essas conversões, né? Você já tem uma regra criada e quando você desenha, você não faz mais nada, ele já vai lá, já automaticamente já faz essas alterações, né? E outros campos, como o Vitor falou, tiveram vários campos que antes eram preenchidos automaticamente e que ele já pega essas informações de diferentes fontes. Então, por exemplo, a variedade da fruta, esse cálculo de área que eu falei, a parte de irrigação. Então, tem algumas coisas que ele já vai pegando automaticamente de outras fontes e já vai preenchendo e reduzindo ali o tempo que o usuário precisa ficar interagindo com a ferramenta em si para realizar esse cadastro. Então, assim, a gente usou tudo que era nativo, mas customizamos dentro dessa regra, né? Não vamos trazer coisas que não seja nativo da plataforma, porque quando você faz a atualização, há um altíssimo nível de compatibilidade. E nas últimas 3 atualizações que nós fizemos, nós não precisamos mudar nada do código, porque deu 100% de compatibilidade com tudo que a gente já tinha feito. Né? Perfeito, muito bom. E já vamos atualizar de novo. Então, é isso que eu ia falar, a gente já está, né? Já. Não, legal. Bom, gente, eu sou suspeita porque, para falar, assim, que eu acompanhei isso desde o início, né, da montagem da ideia do projeto. Lembro quando o Vitor veio conversar com a gente. E depois ali as reuniões de kickoff, ali a gente ajustando, depois acompanhando muito com você ali no dia a dia. E ver isso tudo consolidado e fazendo parte do dia a dia, eu fico assim muito feliz, né? Porque é uma coisa muito inspiradora mesmo, assim, a gente traduzir tudo aquilo que a gente faz no geoprocessamento, na geotecnologia, para o dia a dia das pessoas, né? E eu quero agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. Laor, você tem... Agradeço também, imensamente. E que essa história seja uma inspiração para as outras empresas também a fazer projetos de sucesso. Com né? certeza. Poder aproveitar ali várias coisas, não só da parte técnica do projeto, mas como as áreas interagiram, como que a gente conseguiu conciliar tudo isso. Acho que tem bastante aí a aprender com vocês.
com esse projeto. Agradeço muito. Na verdade, não é uma história que vai ser, já foi, já, né? Muitas empresas já vieram nos visitar para ver, para tentar entender como é que foi feito. Então, assim, a gente já teve esses casos, já, na verdade, né, acontecendo. Vocês foram os pioneiros e isso gerou bastante curiosidade. A gente participou de algumas conversas, assim, também, junto com vocês. Isso é muito bom, porque coloca vocês, né, a Citrosuco ali, num ponto de vanguarda ali, né? Então isso é muito legal. E muito obrigada aqui por esse bate-papo. Foi muito bom. A gente que agradece. É isso aí, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar aí essa experiência junto com o Vitor. E não é o final, né? Sempre tem que ter um próximo projeto. Com certeza. Gente, obrigada. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.